Olá, amigos guarda-chuva! Meu nome é Vini Castro e hoje estou aqui com vocês para poder falar da Anchor. Anchor, ou Anchor, como você preferir, é uma plataforma de produção de podcasts que nós da família Guarda-Chuva, nós do Bacana Cast, usamos para produzir conteúdos de qualidade para vocês. Ela tem várias funcionalidades. Você consegue criar podcasts do zero, distribuir eles nas melhores plataformas, totalmente de graça e com a ajuda da Anchor. A Anchor apresenta para vocês ferramentas e mecanismos que ajudam você a entrevistar as pessoas, participar de outros programas, colocar trilhas sonoras, enfim, uma infinidade de funções que você vai encontrar com facilidade no Anchor.fm. Agora, se você estiver interessado nisso, vá até a sua loja preferida, baixe Anchor, ANCHOR, ou entre em Anchor.fm. Segue o episódio! Você domina todos os meus pensamentos e eu não nego que eu quero envolvimento, vai. Você domina todos os meus pensamentos e eu não nego que eu quero envolvimento, vai. Ministério da Cidadania, Lei Federal de Incentivo à Cultura e Governo do Distrito Federal apresentam a 52ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Mais de 100 filmes e muitas atividades, de 22 de novembro a 1º de dezembro. Confira as informações no site festivaldebrasilia.com.br. Patrocínio Banco de Brasília, Clube de Turismo Bancorbras e Financeira BRB. Apoios Save Medicina Diagnóstica, Brasal, Sebrae e Canal Brasil. Realização Instituto Alvorada Brasil e Secretaria de Cultura e Economia Criativa. De tanta bobagem, de tanta besteira, sei que você sabe se eu entrei na brincadeira, vai, 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 vai. Fiquei olhando se chegava mais, fiz o meu jogo de sedução, olhei pra todos os boyzinhos, nenhum deles tem comparação. Se duvidar vamos marcar um date, facilitar a comunicação. Olha, eu juro que se tu me pega, tu não esquece. Chega de tanta bobagem, de tanta besteira, sei que você sabe se eu entrei na brincadeira, vai, tá ruim, tá bom, ou tanto faz. Chega de tanta bobagem, de tanta besteira, sei que você sabe se eu entrei na brincadeira, vai, tá ruim, tá bom, ou tanto faz. Qual é o seu nome? Marcela. Marcela, agora estamos prestes a entrar no filme Piedade, o filme com o muso divo Cauã Raymond, com o perfeito do Matheus Nachegali, com a deusa Fernanda Montenegro. O que você está esperando desse filme? Ai, só sucesso, né? Esqueceram. Eu nem sei do que se trata direito, mas só de ter esses grandes nomes, né? Principalmente Fernanda Montenegro. Aí só espero me emocionar e isso é maravilhoso. Esse é o seu primeiro festival de Brasília? Não, já venho acompanhando faz um tempinho já. O que você está esperando da mostra desse ano como um todo? Ah, eu tô realmente esperando tipo um tapa na cara desses filhos da mãe que querem destruir a cultura do nosso país. Mostrar que a gente consegue, até nas adversidades, mostrar como a gente é talentoso. Gente, adorei, porque você tá bem em voga com a abertura de ontem. Foi babadeira, olha. Siga o Bacana Cast que te conta. Sim. Nossa, pra mim é isso que a gente tem que fazer mesmo. A gente tem que botar a cara a tapa. Se querem derrubar a gente vai se reerguer e vai esperar o segundo tapa. Mas a gente vai se reerguer de novo. Muito obrigado e bom filme. Obrigada. Olá, qual é o seu nome? Meu nome é Lucas. Lucas, a gente tá aqui agora na fila do Piedade, um filme esteladíssimo. Fernanda Montenegro, minha rainha, minha deusa, minha princesa, dona do Brasil. Você tem alguma expectativa sobre esse filme? O que você acha dele abrindo a mostra? Cara, eu tentei não criar expectativa nenhuma, me esforcei bastante pra isso e deu certo. Você conseguiu não criar expectativa com Matheus Nachegali, Cauã Raymond, Fernanda Montenegro no filme?
Agora que você falou, eu tô criando. Guerreirinho você conseguiu o inalcançável. Obrigado. Esse é o seu primeiro festival de Brasília? Pois é, esse é meu primeiro. Eu tinha interesse em vir em outros, mas esse é o primeiro. Eu tô bem animado pra ver. Olá, qual é o seu nome? Marcelo. Oi, Marcelo. Esse é seu primeiro festival de Brasília? Sim, a primeira vez. Você vai começar muito bem, na minha opinião. Você vai começar assistindo Piedade, que é um filme estrelado por Fernanda Montenegro, nada mais nada menos que a nossa deusa, se Deus quiser, ministra da magia, no próximo filme do Harry Potter, Matheus Nastergalli, Cauã Raymond, um elenco maravilhoso. Você deu uma olhadinha sobre o que o filme fala? Não olhei nada, tô indo cru mesmo. Melhor experiência que o cinema brasileiro pode oferecer. O cinema brasileiro hoje está se expandindo mais do que o eixo Rio, Sul, Sudeste, que é onde as produções são normalmente concentradas. Esse ano aqui no Festival de Brasília a gente tem a mostra paralela com vozes e com territórios que vão tratar de produções que são feitas em outros locais do Brasil, apresentando pra gente outras obras. O Festival de Brasília é político. Você gosta desse tipo de tema, de assunto? Você vai procurar diversidade onde ela está? Com certeza, principalmente no festival de cinema, assim, e principalmente na situação política que tá o país hoje em dia. É uma maneira da gente se manifestar, né, em prol da cultura e da educação, contra o regime do nosso governo escroto. Adoro. Pode palavrão, pode falar mais, gosto. O 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro está disponível não só no Cine Brasília, mas em outras localidades. Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas vão compor o festival, fazendo parte dessa descentralização, dessa democratização. Você tem planos de frequentar outros polos do festival? Olha, infelizmente eu não vou poder porque eu sou de Goiânia, então eu vou embora amanhã bem cedinho, eu tenho compromisso domingo amanhã, então eu vou ter que perder isso. Então, um goiano pela primeira vez no festival, então eu dei sorte. Muito obrigado e bom filme. Obrigado eu. Olá! Comecemos o dia 23 de novembro com a primeira exibição da mostra competitiva. Todos os dias, antes do filme principal, do longa da mostra competitiva, são exibidos 2 curtas, ou curtas, que retratam a mostra competitiva de curtas. Este ano a abertura ficou com Alfazema, uma direção de Sabrina Fidalgo, um filme com 24 minutos, produzido no Rio de Janeiro. É uma parceria entre Brasil e Espanha. Ele começa com um tom ótimo o festival. Porque assim, ele é engraçado. A história se passa dentro de uma casa, de uma suíte. Começa com uma mulher escutando uma bossa nova enquanto ela se arruma e tenta despachar a cruzilhada que está sentada tomando banho na frente dela. Ele encontrou ele no carnaval e trouxe pra casa. Só que entre efeitos sobrenaturais e entre a bala que bateu atrasado, ela se depara com um demônio que é interpretado pela Bruna Lismayer, que eu não sei o nome dela. Depois ela se depara com o anjo dela e finalmente com Deus, pela Elisa Lucinda. Olha, é simplesmente fantástico, porque apesar de serem pouquinhos minutos desse curta de ficção, é uma série de acontecimentos, é eles fazendo graça do plano de sequência, falando que para Deus ela é importante estar numa linguagem tão importante. É um filme que debocha do próprio cinema e é um filme que começa muito bem a mostra competitiva. Logo depois disso, a gente tem um curta de documentário chamado Carne. E a concepção também é muito interessante. Ela passa da carne crua à carne bem passada, falando do corpo feminino, falando de mulheres. Então, a carne crua é uma mulher que conta como foi a sua primeira menstruação. Como o corpo dela ia mudando, como o corpo dela estava sendo reconhecido como o corpo de uma mulher. E como uma menstruação, para ela, foi um motivo de vergonha,
mas depois foi um motivo de aceitação ao ver o corpo aparecendo. Logo depois a gente tem a carne mal passada, a gente tem a carne de uma mulher transexual que dá o seu relato como uma mulher trans negra. O corpo que é desejado é um corpo feminino que está ocupando espaços, mas no entanto ela traz bastante energias e ela precisa filtrar essa energia. Ela conta no curta que ela sofreu violências durante a vida dela, e uma delas é quando ela estava no samba e um cara simplesmente levantou a camisa mostrando a arma pra ela, mostrando então o quão é difícil ser uma mulher negra e, portanto, uma mulher trans. O terceiro relato é de uma mulher lésbica que está passando pelo climatério, que está passando pelo início da menopausa. E ela descreve a menopausa como algo transitório, como algo bonito, como algo que deve ser abraçado. E esse que é o fio que conduz esse curta, que é um fio de empoderamento do corpo feminino. E eu acho legal estar tendo essa conversa com vocês hoje, no mesmo dia, aparentemente, que eu postei o primeiro episódio, sobre representatividade feminina. E sobre como esses dois curtas que abrem o festival são dirigidos, atuados e tem no seu papel principal e tem no seu cerne as mulheres. No primeiro é uma mulher que está sofrendo alucinação de bala, mas mesmo assim é uma mulher. Deus é uma mulher. As duas entidades, que é o demônio, que é a anja de guarda dela, e é anja porque, apesar de anjo não ter sexo, ela gosta da representatividade da palavra anja. E depois carne, que conta a história dessa mulher, dessa travesti, conta a história dessa mulher lésbica que tá passando pelo climatério, e termina com bem passada, com uma mulher já idosa, dizendo que o corpo feminino é sempre um motivo de contenda, é sempre um motivo de dificuldades, mas que é uma potência maravilhosa. A gente conversa de menstruação, de empoderamento feminino nessas primeiras partes, e eu acho importante a gente começar assim. O filme longa que foi exibida foi um filme chamado Piedade. É uma ficção também, de 2016, com classificação etária de 16 anos, de Cláudio Assis. Ela tem 85 minutos e eu ouso dizer que ela é pequena, é um filme pequeno pra mim. Primeiro porque você se vê envolto na história dos personagens e você vê os paralelos que estão acontecendo agora. Parece que esse filme foi rodado em menos de um mês. Porque o filme retrata a vinda da Petro Green tentando comprar uma região no Nordeste, ali no Pernambuco, se eu não me engano, para poder fazer uma reparação para as pessoas dali, entre aspas, né? Eles querem comprar tudo, eles querem se aproveitar do boom de extração de petróleo que está tendo naquela região, só que eles destruíram a barreira de corais, eles destruíram os recifes, e esses recifes que impediam os tubarões de adentrar a costa, portanto a costa agora é inabitável, é inentrável. Os moradores locais, no começo do filme, têm uma contenda. Eles tentam meio que barrar esse crescimento, essa invasão, mas no final das contas eles são fracos, porque o personagem do Matheus Nastergalli é um grandíssimo filho da puta. Eu acho importante porque é difícil você se colocar num papel assim, em que você precisa ser o otário da situação, e o Matheus Nastergalli demonstra primeiro que é um ator maravilhoso. Ele é definitivamente assim, um dos meus atores favoritos desde que eu era pequeno, lá no Alto da Compadecida. Ele é fantástico sendo nojento. Ele vai numa reunião dessa cidade pequena, Piedade, para poder conversar com os moradores e tentar comparar essas propriedades. O filme então é dividido em dois núcleos principais: o núcleo do Sandro, do Cauã Raymond, o núcleo da Fernanda Montenegro e do Ian Randir. É legal ver esses núcleos separados, porque você não sabe que eles têm um fio condutor, pelo menos não ali no começo. O filme começa com essa contenda dos moradores de Piedade, tentando impedir o progresso do Matheus Nastergalli de comprar aquelas terras, de comprar aquele espaço que é deles, que sempre foi deles, que está lá há gerações,
Você conhece um pouco da dinâmica dele com a Fernanda Montenegro, com a mãe dele, com o Ramsés, que é o sobrinho dele que foi nomeado pela mãe em homenagem a um filho dela que sumiu na maternidade. Você descobre as incongruências daquela família, porque o pai, ele saía, viajava muito, e se descobre, enquanto isso, do outro lado da moeda, que Cauã Raymond é esse filho perdido. Cauã Raymond é Ramsés, porque Matheus Nastergaile, que está interessado em comprar o bar da família, vai até ele e fala assim: olha, Nen, deixa eu te falar, minhas pesquisas informam que você é filho de fulano de tal, dono do bar. Aí ele falou assim: eu fui adotado, mas esse é meu pai mesmo, eu fui adotado pela minha mãe. Ele era dono de um bar, você tem mais 2 irmãos, você tem direito sobre isso. E Cauã Raymond, que tá ali muito bem, dirigindo um cinema pornô, dirigindo uma casa de prazer e diversão, como diz o gerente dele em algum momento do filme, meio que fica sem saber. E o filho dele, que é um cristalzinho, que é diva militante como todos nós, não tá feliz com a situação do Apetto Green invadindo e destruindo o meio ambiente. O filme começa nas primeiras cenas com um videozinho gravado no celular que eles gravaram para poder divulgar que Apetto Green, Apetto Bosta, como eles chamam, tá destruindo o Nordeste com as invasões de óleo, com a poluição. E é por isso que esse filme foi gravado tem 2 meses, sabe? Porque ele faz paralelo com o que tá acontecendo no Nordeste agora. Com essa mancha de óleo no Nordeste tá destruindo tudo. E que os locais estão fazendo o papel que deveria ter sido feito, que deveria ter sido reparado por quem causou o dano, ou se pá pelo governo brasileiro, e isso não tá acontecendo. E esse filme fala sobre família, igual fala o filme anterior, que a gente assistiu ontem, que o episódio está no celular agora, que é O Traidor. Ele fala sobre resistência e ele fala sobre piedade. Ele fala sobre piedade porque durante o filme todo, apesar deles se forçarem a não venderem o local, eles acabam pedindo piedade e acabam vendendo o local. Piedade é aquilo que você pede quando você não aguenta mais, né? Mas o filme não fala de piedade, ele não fala de resistência, ele fala de reação, ele fala de resistência, ele fala de várias coisas. Ele fala de luta, porque ao mesmo tempo que eles estão lutando para poder se reerguer, para poder se manter cientes, se manter vivos naquela praia, porque há crises de energia toda hora que estragam os alimentos dele, as pessoas não podem mais entrar no mar, então os turistas param de visitar, eles estão ali numa situação quase que insustentável. Eles estão lutando também para poder reconhecer Sandro, que na verdade é Ramsés, na família. Fernanda Montenegro, no papel da sua vida, todos os papéis dela são papéis da vida dela, porque ela tá simplesmente fantástica. Eu acho que essa mulher ela deveria ganhar todos os prêmios simultâneos pelo conjunto da obra. Olha, toda cena que essa mulher passa assim, ó, de lado, ela chama atenção. Não tem como. Essa mulher é magnética, essa mulher é perfeita. E assim, sem tirar o mérito de todos os outros atores. Cauã Raymond tá também maravilhoso, Matheus tá maravilhoso, Ramsés, sobrinho, tá maravilhoso, porque ele é a criança que fica no celular, no plano de fundo o tempo inteiro. Então, a galera tá conversando, quebrando pau, falando sobre não vai vender a terra, e ele tá no celular. Matheus Nastergaile, pra poder ganhar a criança, dá um óculos de realidade virtual pra ele, porque o maior sonho da criança é entrar no mar, de presente de aniversário de 13 anos. E ele dá um óculos pra poder ele entrar no mar através de realidade aumentada. E ele fala assim, olha, é muito melhor do que o mar. Aqui, ó, esse aqui é o futuro. E assim, essa criança, ela fica 24 horas com esse óculos de realidade aumentada até o final do filme, sabe? As coisas estão desmoronando. A Fernanda Montenegro sabe que o filho dela foi roubado, dado pra outra criar. Ele tá com óculos de realidade virtual. O pau tá comendo com o Matheus Nastergaile e ele sendo mais escroto do que ele poderia ser. Realidade virtual. A avó dele morre de emoção depois de saber que o filho dela tá vivo e que o marido dela é um escroto e ele tá com o óculos de realidade virtual. E isso é importante por quê? Porque o filme acaba com ele no óculos de realidade virtual.
acaba com um prédio que eles receberam de indenização da Petro Green, com ele na janela. Com ele na janela, no meio daquilo que poderia ser, que era pra ser um paraíso. E mostra a fragilidade das pessoas têm perante as corporações que querem foder com a gente. Então assim, vai ter a reprise desse filme no cinema nacional. Se você, que tá ouvindo esse episódio agora, não correr pra poder assistir esse filme, você é a pessoa mais sem noção que eu conheço na minha vida. Dia 24, reprise dos filmes Alfazema, Carne, Piedade, às 18 horas no Cinema Nacional. Eu vou postar esse episódio agora, para vocês darem tempo de vocês escutarem e irem. O BacanaCast continua cobrindo o festival nas redes sociais, Instagram BacanaCast normal, Twitter BacanaCast com K. A gente vai estar sempre dizendo para vocês o que está acontecendo ali nos filmes. E se eu fosse você, não sou, mas se eu fosse você, eu ia agora pro Cine Brasília assistir os mais diversos filmes, de mais diversas qualidades e aproveitar esse festival que tá sendo simplesmente maravilhoso. Hoje é apenas o 3º dia de mostra, de exposição, de filmes, mas assim, você não pode perder, velho. Você não pode perder. Acompanhem a programação no site do Festival de Cinema de Brasília, acompanhem também o aplicativo. Lá você vai saber os horários e como comprar os ingressos. Os ingressos estão disponíveis sempre no Simpla. Lembrando que somente a mostra competitiva é a mostra principal, que tem ingressos de R$20 a inteira, 10 a meia. O resto da programação é gratuita. Então, a Mostra Brasília é gratuita, a Mostra Vozes é gratuita, a Mostra Territórios é gratuita. Então, assim, tudo que você pode fazer, tudo que você tem que fazer é ir contribuir com o cinema nacional, conversar com a gente nas redes sociais e dar o feedback de que você está achando do BacanaCast cobrindo o 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Muito obrigado, amanhã tem mais e eu espero que vocês tenham gostado desse bullet. Prometo pra vocês que haverá mais surpresas por aí. É isso, muito obrigado, beijos. Esse podcast foi editado por Vini Castro.